Bom dia, paz seja convosco. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem para vocês. Hoje, dia 4 de janeiro de 2025. O título da nossa mensagem de hoje é Acesso Liberado. E o versículo que nós vamos iniciar aqui está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 16, onde diz assim: De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A trajetória de Moisés se destaca como um fascinante relato de comunhão com o Pai, com Deus. Após liderar o êxodo no Egito, Moisés frequentemente subia ao monte para dialogar diariamente com Deus. Ao descer de lá, seu rosto brilhava e Moisés colocava um véu sobre ele para que os israelitas não vissem o seu brilho que ia diminuindo gradativamente. Ou seja, quando Moisés subia para falar diretamente com Deus, ele tinha esse encontro pessoal com Deus, ele descia do monte com o seu rosto brilhando, resplandecendo, e ele colocava um véu na cabeça para que as pessoas não vissem que à medida em que ele ia se afastando da presença de Deus, esse brilho, descendo, ia diminuindo. Esse véu, além de ser uma barreira física, simbolizava a separação entre o divino e o humano. No entanto, com a chegada de Jesus, essa distância foi completamente abolida. A morte de Cristo na cruz rasgou o véu do templo de alto a baixo, o que simbolizou a eliminação das barreiras que nos separavam de Deus. E também nos convidou a uma relação direta e íntima com Deus, sem intermediários. Pode ser que você alguma vez tenha se sentido distante de Deus, talvez barrado por algum véu de vergonha, medo ou pecado. Muitas vezes criamos nossos próprios véus, ou seja, as nossas próprias barreiras que nos distanciam de Deus, que nos impedem de nos achegar a Deus com confiança. Mas a mensagem do Evangelho ela é clara. Jesus veio para rasgar o véu e nos convida a viver uma relação de proximidade com Ele, sem barreiras ou impedimentos. Hoje, este convite permanece aberto a todos nós. Não importa qual é o véu que você tenha colocado ao redor do seu coração, Jesus está pronto para removê-lo. O primeiro passo na direção a uma vida plena em Deus pode ser dado agora, deve ser dado agora. O caminho ele está aberto, Deus está te esperando. Posicione-se, reconheça aquilo que o separa, que separa você de Deus. O que está te afastando, o que afasta hoje você de Deus? Qual é o véu que você colocou de impedimento, né? E posicione-se. Só assim você verá a plenitude dos sonhos dele para a sua vida. Entregue-se a Deus verdadeiramente. Aqui tem uma frase que diz assim também: nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, desde que a gente queira estar próximo de Deus, desde que a gente rompa todos esses impedimentos, aqui como ele cita o exemplo do véu, que nos separa de Deus. O que é esse véu trazendo para a nossa vida? Muitas vezes nós temos uma vida de pecado, de situações, de comportamentos que nos afastam de Deus, por não conhecer muitas vezes a palavra de Deus, a verdade, E por isso, muitas vezes nós temos vergonha de nos achegar mais perto de Deus, porque essas barreiras, esses pecados, essas coisas erradas tendem a nos envergonhar. E a gente pensa, mas eu tô de errado como eu tô, como eu vou querer me aproximar de Deus, que é santo. Então, que vocês lembrem que você precisa sim romper essas barreiras, porque Deus ele está te esperando todos os dias para que você se achegue a Ele. Deus não quer que a gente permaneça no pecado como a gente está, mas Deus quer que a gente vá até Ele do jeito que a gente está.
porque só a partir de um momento de intimidade, de comunhão com Deus, que nós vamos conseguir nos libertar de tudo aquilo que não condiz mais com a nossa vida, não condiz com a vontade de Deus para a nossa vida, né? Lá em João, então, o versículo diz que conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade sobre a vontade de Deus para a nossa vida, a verdade sobre a palavra, né? Nos libertar das garras do inimigo, do pecado, daquela escravidão, porque quando nós estamos em pecado, nós vivemos uma escravidão espiritual. E nós precisamos romper esse véu, rasgar esse véu da nossa vida que nós colocamos, né, como impedimento muitas vezes no nosso coração e deixar que Deus mude completamente as nossas vidas. Eu vou deixar uma sugestão hoje para vocês de leitura bíblica. Vocês podem estar abrindo a Bíblia de vocês aí na casa de vocês e estarem lendo o Salmo 1, todo o Salmo inteiro. Ele para vocês estarem meditando, também fazendo um devocional sobre o Salmo 1. Que vocês tenham um dia maravilhoso, um excelente final de semana.